Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. O canal esse que é dedicado para você que torce por Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. Saiu a notícia agora, né? Que foi o Vitor Tavares Pessoa de Melo, o presidente do Conselho Deliberativo, falando sobre a reunião do Conselho, dizendo quando é que ela vai acontecer. Nesse áudio que eu vou colocar, ele explica o porquê, né, da demora, né, do conselho, da comissão fiscal, da comissão do conselho a avaliar toda essa documentação da SAF, tá? E ele define a data que vai ocorrer essa reunião. Então, esse vídeo é exatamente isso, para dar essa informação. E a gente vai mais ou menos pelo cronograma que foi pré-estabelecido, que agora não vai ser seguido mais pela informação que o Vitor passou ontem à noite. Esse cronograma ele vai ser um pouco estendido e eu vou explicar isso, tá? Então já vai dando like, compartilha, se inscreve, não deixa de ativar o sino de notificações para que você possa receber o meu conteúdo. Lembrando que eu estou querendo e eu preciso da sua ajuda a alcançar aquela marca de 3.000 inscritos, tá bom? Então me ajuda aí nesse projeto. Vamos embora sem enrolação. Colocar aqui o áudio do presidente do Conselho Deliberativo, o Vitor Tavares Pessoa de Melo. O que é que aconteceu? A gente recebeu a proposta na sexta-feira, né? Como eu te disse. E na segunda a gente recebeu ela em meio físico. Revisamos tudo. É um volume muito grande, é um volume com quase 500 folhas. Então, tiramos 5 vias, né? Uma para o Conselho Fiscal, uma para mim para discutir as comissões temáticas, outra para Bruno, outra para Dr. Álvaro e outra para discutir e ficar como via física no Conselho para vistas dos conselheiros mediante protocolo, mediante tudo direitinho. A partir de amanhã isso vai estar disponível. Também vai ter um resuminho, um volume resumido de 2 a 3 páginas com o que é o processo, que também vai estar disponível. A gente acabou demorando um pouco porque mandamos encadernar e eu não queria uma encadernação que pudesse soltar folha, né? Então tá bem um livro bem robusto. Posso até mandar um vídeo aí para você, uma foto. Então o que a gente está fazendo em paralelo? Vamos ajustar a comunicação do conselho para disponibilizar um e-mail para o conselheiro que tiver dúvidas e sugestões e indagações, ser feita essa consulta, essa interação conosco. A gente vai chamar semana que vem, na quarta que vem, uma reunião. Posso até te mandar o ofício aí, uma reunião para deliberar a respeito do balanço de 2024 e o orçamento do futebol de 2025, que é estatutário, é obrigatório. Eu não posso juntar todas as pautas, senão acaba misturando o quórum, emoções e tudo. Deu muito trabalho, porque eu e o Dr. Álvaro, a gente teve que analisar e ler todos os documentos, né? Conferir, verificar a documentação, enfim, tudo, todos os anexos e tudo que compõe. Surgiram algumas dúvidas no meio do caminho, que a gente consultou o nosso corpo jurídico e de consultores, mas está tudo certo, o torcedor fique tranquilo nesse sentido. Eu entendo a ansiedade da torcida, mas esse é um processo que requer muita responsabilidade do Conselho Deliberativo e a gente pretende ser muito democrático e aberto ao conselheiro, no sentido de dele entender, escutar, deliberar. Vamos criar alguns fóruns internos para discutir, deliberar os assuntos. Devemos criar uma pauta aí, não sei se palestra, ou audiovisual, ou vídeo, ou enfim, no sentido de convocar algumas pessoas que já trabalham no ambiente pós-SAF, né? Associativo, de que tiveram êxito. Não queria antecipar não, porque algumas pessoas que convidamos ainda não confirmaram, né, as pessoas.
mas a pergunta mais frequente é como é que fica o patrimônio, e as perguntas são, né? Como é que fica o patrimônio e como é que fica a associação no momento pós-SAF, como é que fica a comissão patrimonial e tal. E a ideia é ser didático. Tem muito torcedor agoniado, nervoso, ansioso, não tem motivo para nada, tá tudo sob controle e a reunião deve ocorrer dia 10, a princípio dia 10 de julho, porque a gente tem um feriado no meio, que atrapalha bastante. E se tratando de um dos momentos mais importantes do clube, um momento de reconstrução, a gente tem um compromisso em ser democrático, em estabelecer da voz de vez a todo conselheiro, né, para que ninguém se sinta arrependido ou dizer que não sabia de uma situação ou de outra. Muito pelo contrário, a gente pretende ter toda amplitude da informação possível e está aberto ao diálogo. Se possível, a gente deve contar com a presença dos consultores e até de alguns investidores para melhorar essa narrativa e dar amplitude ao diálogo. Acho que é basicamente isso. A reunião é uma reunião exclusiva, a reunião do dia 10, né? É uma reunião exclusiva aos conselheiros, né? Presencial, até porque a gente não pode, como o presidente Bruno Rodrigues bem citou, a gente não pode ter nenhuma reunião nem votação virtual por determinação judicial. E estamos muito otimistas no sentido de contribuir com esse momento histórico do clube, uma gestão de muito esforço, muita dedicação do nosso presidente Bruno Rodrigues, que conduziu todo esse processo aí de maneira exclusiva e discreta, mas que tenho certeza que buscou e vem buscando o melhor para o clube, para o futuro do clube. Pronto, vamos lá. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui a imagem, né, do cronograma. Então, quando foi divulgado no dia 2 de maio, o cronograma da SAF, foi estabelecida essa data aqui, que até o dia 30 teria a finalização dos contratos, ou seja, toda a papelada ficaria organizada. E aí, o Bruno Rodrigues, quando foi entrevistado na Rádio Jornal, ele disse que os investidores tinham pedido, vocês lembram bem disso, a prorrogação de mais 5 dias para poder fazer, né, essa finalização dessa parte aí da junção dos contratos, porque estava faltando alguns documentos. Isso aí falou na segunda, né, que era justamente o dia 30 de maio, e o negócio foi até a sexta-feira, dia 5. Dia 5 foi o dia que encerrou esse prazo aí para finalizar, acertar tudinho, botar no papel, assinar finalmente a proposta vinculante. Aí foi, naquela sexta-feira, dia 5 de julho, foi enviada, né, de forma virtual os documentos para o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. E aí o Vitor hoje, dia 11, né, 11, no caso ontem, né, hoje é 12, dia 11, ontem, falou, ele deu essa entrevista, dizendo o porquê da demora de analisar, porque ele teve que organizar, enfim. O que é que chama a atenção isso aí? É que o presidente Bruno Rodrigues tinha dito que o conselho iria ficar 2 semanas analisando esse documento. No caso, o conselho pegaria esse documento, deixa eu ampliar aqui, no dia 2 de julho, né? E entre o dia 2 e 16, ou seja, 2 semanas, ele analisaria isso daí. Hoje já é 12. E entre o dia 16 e 30 seria marcada a reunião. O presidente do Conselho Deliberativo afirmou agora, nesse áudio que eu coloquei, que a reunião vai só ocorrer dia 10 do mês que vem. Ou seja, quase
mais de 20 dias, né? Vamos colocar assim, após a data que foi divulgada no cronograma. Ou seja, torcedor, o cronograma não vai ser respeitado. O cronograma não vai ser respeitado. O presidente Bruno tinha dito na Rádio Jornal que para não atrasar esse cronograma, o conselho, ao invés de analisar durante 2 semanas, ia ficar com esse documento analisando durante uma semana, para não atrapalhar o cronograma previamente estabelecido. Agora o presidente do conselho já diz outra coisa, que por causa do feriado, enfim, porque o documento é muito grande, blá blá blá, só dia 10 de julho, ou seja, 10 do mês que vem. Hoje é 12, então praticamente daqui a um mês é que vai se dar essa reunião do conselho. Complicado, né? Muito complicado. E aí o que é que acontece? Essa reunião do conselho vai ocorrer, então, voltando aqui de novo, a data previamente estabelecida, se fosse analisada exatamente nesse período, né, de julho, a reunião, né, a Assembleia de Sócio, a AGE, por causa do rito, tem que ser marcada 45 dias pós reunião do conselho. Isso aconteceria em agosto. Agora ela vai acontecer em setembro, né? Em setembro. Isso se realmente os conselheiros seguirem o que está dizendo o presidente. Se essa reunião acontecer dia 10 do mês que vem. Mas quem garante que acontecerá? E outra coisa que chamou atenção, ele disse que essa reunião vai ser presencial e não vai ser transmitida, porque o Santa Cruz não pode transmitir por causa de uma ordem judicial. Teve gente do Conselho Deliberativo que enviou ofício para ele pedindo que essa reunião fosse aberta para o torcedor assistir. E ele disse que não vai ser, que vai ser exclusivamente dos conselheiros. Ora, se um clube que se diz tão democrático, que se diz um associativo, era primeiramente por direito do sócio ser respeitado, que era participar assistindo essa reunião. É inadmissível num mundo que nós vivemos hoje, com tanta tecnologia, uma reunião num clube de futebol não poder ser também virtual e presencial. Porque imagina um conselheiro que mora distante, que não pode vir, ele não vai ter como participar da reunião, não vai ter como ser ouvido, porque ele tem que se deslocar para a Arruda para participar dessa reunião, né? Então, o torcedor que paga em dia, tudo, não vai poder assistir essa reunião, porque, segundo o presidente do Conselho Deliberativo, existe uma ordem judicial impedindo e que ela também possa se dar de forma virtual. Desculpa, eu não vejo uma boa vontade aí, né? Decisões judiciais podem ser recorridas. Eu não vi em nenhum momento esse conselho, eu não vi em nenhum momento o clube. Há tanto tempo que foi pedido isso. Já gravei vídeo, Gerailton já falou sobre isso. Enfim, que pediram para que essa reunião fosse transmitida, que exatamente essa reunião não fosse somente presencial,
mas o clube alega que não pode fazer isso. Complicado, né? Muito complicado. Então, o resumo dessa história é essa aí. O cronograma não vai ser respeitado. Mais uma vez, Santa Cruz não respeita o que ele mesmo estabelece, né? Torcedor, fica difícil a gente acreditar nesse clube, né? Não vejo a hora dessa SAF assumir de vez e esse modelo associativo ir para as cucuia, né? Comenta aí e me diz o que é que tu achou dessa fala do presidente do Conselho Deliberativo.